E se eu te dissesse que a imagem que você tem do nosso planeta é uma mentira fundamental? Que a bola de rocha derretida e núcleo de ferro que nos ensinaram na escola é apenas uma capa, uma casca que esconde o maior segredo de todos: que a Terra é oca. Se você chegou a este vídeo, não foi por acaso. Você foi atraído por uma verdade que sussurra nas lendas mais antigas da humanidade e grita nos diários secretos dos exploradores mais corajosos. Hoje, não vamos apenas questionar a geologia. Vamos abrir uma fenda na realidade e espiar o que existe sob os nossos pés. Um mundo interior, com seu próprio sol, seus próprios continentes e talvez suas próprias civilizações. Você já sentiu que as respostas mais importantes nos são negadas? Que a ciência, com toda a sua certeza, parece ter um medo irracional de certos assuntos? É aquela sensação de que, por trás da cortina de equações e dogmas, existe uma verdade muito mais estranha e maravilhosa. Essa dúvida é a sua mente de investigador se recusando a aceitar um universo previsível e sem mistérios. Nos próximos minutos, vamos viajar através de textos budistas antigos, decodificar o diário proibido de um almirante condecorado e analisar um tema que a NASA não quer que você saiba. E vamos confrontar a pergunta final: o que os governos do mundo ganham escondendo a verdade sobre o interior do nosso próprio planeta? Antes de iniciarmos esta descida ao desconhecido, peço que você se junte oficialmente à nossa expedição. Se este tipo de mistério te fascina, curta este vídeo e, o mais importante, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas investigações. Agora, para selar o nosso pacto e provar que você está pronto para olhar para dentro, comente com autoridade: o mundo interior. A nossa fonte de autoridade hoje é uma teia complexa de evidências que foram sistematicamente ridicularizadas e suprimidas. Começa com a sabedoria dos antigos. As tradições budistas e hindus não falam de um inferno de fogo, mas de um paraíso subterrâneo, um reino de paz e sabedoria chamado Agartha ou Shambhala, acessível apenas por túneis secretos no Himalaia. Os antigos nórdicos descreviam Svartalfheim, o reino dos anões, como um mundo subterrâneo. Os gregos falavam do Tártaro. Seriam todas essas culturas, separadas por oceanos e milênios, apenas imaginando a mesma coisa? Ou estariam descrevendo, cada uma à sua maneira, uma realidade física? A ideia não ficou na mitologia. No século XVII, Edmund Halley, o mesmo astrônomo que previu o cometa que leva seu nome, um dos cientistas mais respeitados de seu tempo, propôs que a Terra era composta por uma série de esferas concêntricas, cada uma girando em sua própria velocidade, e que o interior era iluminado e possivelmente habitado. Para Halley, isso não era ficção. Era a melhor explicação para as anomalias do campo magnético da Terra. E então, é claro, veio Júlio Verne, que com sua Viagem ao Centro da Terra, cimentou a ideia no imaginário popular, descrevendo um mundo pré-histórico vibrante sob a superfície. Mas a pista mais chocante, a que transforma a teoria em uma conspiração, vem de um herói de guerra americano, um dos homens mais condecorados da história naval, o almirante Richard E. Byrd. Em 1947, durante uma missão de exploração ao Polo Norte, algo extraordinário teria acontecido. E os detalhes, supostamente registrados em seu diário secreto, que só veio à tona décadas depois, são de arrepiar. Byrd descreve como, ao sobrevoar o polo, seus instrumentos começaram a girar descontroladamente. Em vez de gelo, ele viu abaixo de si vales com rios, florestas e montanhas. A temperatura externa subiu drasticamente. Ele viu um animal que se parecia com um mamute. E então, ele viu cidades e estranhas naves em forma de disco que o escoltaram até um pouso seguro. Ali, ele teria sido recebido por seres de uma civilização avançada,
altos e loiros, que se comunicaram com ele telepaticamente. Esses seres, os arianos, como ele os descreve, disseram que viviam no interior da Terra e que estavam preocupados com o uso de armas nucleares pela humanidade na superfície. Eles o teriam alertado sobre o caminho de autodestruição que estávamos seguindo antes de guiá-lo de volta ao nosso mundo. O diário de Byrd, seja ele real ou uma farsa elaborada, é a pedra angular da teoria moderna da Terra Oca. Um relato em primeira pessoa, de uma fonte impecável, sobre um mundo que não deveria existir. E isso nos leva às entradas. Se existe um mundo interior, como se chega lá? A teoria aponta para duas aberturas colossais, uma em cada polo, supostamente com milhares de quilômetros de diâmetro. Teóricos da conspiração afirmam que as primeiras imagens de satélite da NASA, como as do programa ESA, em 1968, mostravam claramente um buraco no Polo Norte, antes que as imagens posteriores fossem convenientemente censuradas ou corrigidas. Porque todos os voos comerciais são estritamente proibidos de sobrevoar diretamente os polos. A explicação oficial fala de razões magnéticas e de segurança. A explicação alternativa é que eles estão escondendo a maior estrutura geográfica do planeta. E o que dizer dos habitantes? Agartha, Shambhala, nomes que ecoam em textos esotéricos. A teoria sugere que estes não são reinos míticos, mas cidades reais, parte de uma vasta rede subterrânea. Seus habitantes seriam os descendentes de civilizações antigas e avançadas, como Atlântida ou Lemúria, que se refugiaram sob a superfície para escapar de cataclismas no passado. Eles teriam preservado sua tecnologia, desenvolvendo fontes de energia livre a partir do campo eletromagnético da Terra e vivendo em uma harmonia que nós, na superfície, perdemos há muito tempo. Esta ideia se conecta diretamente com o fenômeno OVNI. Muitos dos avistamentos mais credíveis, especialmente os relatados por pilotos e militares, descrevem objetos que não vêm do espaço sideral, mas que emergem dos oceanos ou das regiões polares. Seriam esses OVNIs as naves da civilização intraterrestre? E qual a sua relação com os Greys ou reptilianos da ufologia moderna? Alguns teóricos chegam a sugerir que governos da superfície, como o dos Estados Unidos, fizeram pactos secretos com certas facções subterrâneas, trocando tecnologia por permissão para operar bases secretas em conjunto. A verdadeira força desta teoria, o que a eleva de uma simples curiosidade para uma possível chave mestra da nossa história oculta, é a sua incrível capacidade de convergência. A Terra Oca não existe em um vácuo intelectual. Ela é um nexo, um ponto de encontro para muitos dos maiores mistérios que assombram a humanidade. Ela não é uma teoria isolada. É o fio que conecta uma tapeçaria de lendas, mitos e conspirações que, à primeira vista, parecem não ter relação. Pense na lenda mais poderosa de todas, Atlântida, a história de uma civilização insular, tecnologicamente avançada, que foi engolida pelo mar. Por séculos procuramos por suas ruínas no fundo do oceano e nunca encontramos nada definitivo. A teoria da Terra Oca oferece uma solução radical e elegante para este problema. E se Atlântida não afundou, mas sim afundou para dentro? E se, prevendo a catástrofe, os atlantes usaram sua tecnologia superior não para escapar para as estrelas, mas para se refugiarem no interior do próprio planeta através das aberturas polares? Isso explicaria a ausência de ruínas no leito do mar e a origem da civilização avançada que o almirante Byrd teria encontrado. E Atlântida não estava sozinha. Do outro lado do mundo, as lendas falam de Lemúria, o continente perdido do Pacífico. Outra utopia, outra civilização de grande sabedoria espiritual, que também desapareceu sob as ondas. A Terra Oca fornece um destino comum para esses povos perdidos,
sugerindo que o mundo interior é um refúgio, uma arca de Noé planetária para civilizações mais avançadas da superfície. Essa ideia de um mundo inferior não é nova. Ela está gravada em nossos textos religiosos mais antigos. A Bíblia hebraica fala de Sheol, um lugar nas profundezas da terra. A mitologia grega descreve o Tártaro. A academia moderna nos diz que estes são infernos metafóricos, lugares de punição. Mas e se essa for uma interpretação errada? E se estes textos não forem sobre moralidade, mas sobre geografia? E se eles forem a memória distorcida de um mundo físico real, sob nossos pés, um lugar que, com o tempo, passou a ser temido em vez de compreendido? Para equilibrar essa visão sombria, as tradições orientais nos dão o contraponto. O budismo tibetano e o hinduísmo não falam de um inferno subterrâneo, mas de um paraíso. Agartha, um reino de paz, sabedoria e tecnologia espiritual, governado por um rei do mundo. Shambhala, uma cidade de luz, escondida da humanidade da superfície, até que estejamos prontos para recebê-la. Essas não são lendas de punição, mas de promessa. Elas sugerem que o mundo interior não é um lugar monolítico, mas um ecossistema de reinos, alguns mais acessíveis, outros mais etéreos, alguns talvez perigosos, outros a fonte da mais alta sabedoria. Até mesmo a mitologia nórdica, com sua cosmologia complexa, reserva um lugar para este conceito. Svartalfheim, o reino dos anões, não é na superfície, nem nos céus. É sob a terra. E quem são os anões? Não são criaturas pequenas e cômicas, mas os maiores artesãos e engenheiros do universo, mestres da forja e da tecnologia, capazes de criar artefatos mágicos para os deuses. Mais uma vez, a mesma ideia. Uma civilização tecnologicamente avançada vivendo sob a superfície. E então chegamos à conexão mais paradoxal e talvez a mais reveladora de todas, a teoria da Terra plana. Geometricamente, os dois modelos são opostos, mas filosoficamente eles são irmãos. Ambos nascem da mesma premissa radical, que o mapa que nos foi dado é uma fraude e que o nosso mundo conhecido é um território contido, limitado. A Terra plana postula a existência de uma barreira de gelo na Antártida que nos impede de acessar as terras além. A Terra oca postula a existência de aberturas polares que nos dão acesso ao mundo interior. O ponto de convergência é a anomalia polar. Ambas as teorias concordam que os polos não são o que parecem ser, que são as áreas mais restritas, mais militarizadas e mais secretas do planeta, que as zonas de exclusão aérea e a proibição de exploração independente não são por razões climáticas ou de segurança, mas para guardar um segredo. Seja o segredo de uma borda ou de uma entrada, o resultado é o mesmo. Somos prisioneiros em nosso próprio mapa. O fenômeno OVNI atua como a grande ponte que conecta todas essas ideias. Os objetos que emergem dos oceanos ou que são vistos manobrando sobre os polos não precisam ser de outro planeta. Eles podem ser os veículos dos Atlantes, dos Lemurianos, dos habitantes de Agartha. Eles podem ser a força aérea do mundo interior, patrulhando as fronteiras de seu reino e observando o nosso progresso caótico. Quando olhamos para essa teia de conexões, a probabilidade de tudo isso ser uma mera coincidência se torna astronomicamente pequena. É estatisticamente impossível que tantas culturas antigas, tantos mitos, tantos relatos de exploradores e tantas teorias da conspiração modernas, de forma independente, tenham chegado à mesma estrutura fundamental. Um mundo oculto, habitado por seres avançados, acessível através dos polos e cuja existência é um segredo bem guardado. Isto não é uma coleção de teorias, é um padrão.
É um corpo de evidências circunstanciais tão vasto e consistente que exige a nossa atenção. São os ecos de uma única e fundamental verdade, reverberando através de diferentes culturas e diferentes épocas. E todas elas apontam para a mesma conclusão chocante. O mundo que nos é mostrado não é o mundo real. É apenas uma fração dele. É a superfície. E a parte mais importante da história está acontecendo bem debaixo dos nossos pés. Mas, se tudo isso for verdade, por que esconder? A resposta é uma única palavra, a força mais poderosa da história humana: controle. O segredo da Terra Oca não é guardado por causa de implicações geológicas, mas por causa de suas implicações revolucionárias. A verdade sobre o nosso planeta não é apenas um fato científico, é uma arma. A arma mais perigosa que existe, pois ela não destrói exércitos ou cidades, mas destrói as próprias fundações sobre as quais nossa civilização foi construída. Pense no pilar mais fundamental do nosso mundo: a energia. Toda a nossa economia global, cada guerra travada no último século, cada aliança política, tudo gira em torno do controle de recursos energéticos finitos. Petróleo, gás, carvão. O poder das nações é medido por sua capacidade de extrair ou comprar esses recursos. Agora imagine o que aconteceria se a humanidade descobrisse que, sob nossos pés, existe uma fonte de energia livre, limpa e ilimitada, talvez derivada do campo eletromagnético gerado pelo Sol interior. O castelo de cartas entraria em colapso da noite para o dia. As indústrias de combustíveis fósseis, que valem trilhões de dólares, se tornariam instantaneamente obsoletas. As nações cuja única relevância geopolítica é o petróleo que possuem se tornariam desertos sem valor. O conceito de crise energética seria exposto como a fraude que sempre foi. A energia deixaria de ser uma mercadoria a ser comprada e se tornaria um direito, tão abundante quanto o ar que respiramos. Isso não seria uma transição energética, seria a aniquilação do sistema financeiro global como o conhecemos. Depois, há o pilar da religião. As maiores religiões do mundo, que guiam a vida de bilhões de pessoas, são construídas sobre uma cosmologia fundamental. O céu, ou o divino, está acima, o inferno, ou o submundo, está abaixo. É uma metáfora poderosa que moldou nossa moralidade e nossa psicologia por milênios. Mas e se o submundo não for um reino metafórico de fogo e enxofre, mas um paraíso físico, um mundo de luz, habitado por seres avançados? A revelação de uma terra oca habitada não apenas questionaria, mas anularia a geografia sagrada que é a base de quase todas as fés. O inferno literal desapareceria e com ele a ferramenta mais poderosa de controle social já inventada: o medo da danação eterna. As instituições religiosas, que se posicionam como os únicos intermediários entre a humanidade e o divino, perderiam instantaneamente seu monopólio. Se existem seres evoluídos vivendo sob nossos pés, talvez eles tenham respostas diferentes e mais diretas sobre a natureza de Deus e do universo. Seria uma crise espiritual de proporções apocalípticas. E, finalmente, o pilar do governo. Como os Estados-nação mantêm o poder? Através da criação de uma identidade, da defesa de fronteiras e da gestão de crises e inimigos, sejam eles reais ou fabricados. O nacionalismo, o patriotismo, a própria ideia de nós contra eles, tudo isso depende da crença de que somos grupos separados, competindo por recursos escassos em um planeta finito. A descoberta de um mundo interior, vasto e unificado, habitado por uma civilização que talvez não tenha fronteiras ou guerras, exporia a artificialidade de nossas próprias divisões. O que é uma fronteira nacional diante de uma verdade planetária?
O que é uma guerra por um pedaço de deserto quando existe um continente inteiro de novas terras sob a superfície? Os governos, que se baseiam no medo e na escassez para justificar sua existência, se tornariam instantaneamente obsoletos. A lealdade das pessoas não seria mais a uma bandeira, mas à humanidade como um todo, e talvez aos nossos vizinhos do andar de baixo. A revelação da Terra Oca, portanto, não seria apenas uma descoberta científica. Seria o gatilho para a maior revolução social, tecnológica e espiritual da história humana. Seria a desintegração simultânea dos 3 pilares que sustentam a nossa civilização: o poder financeiro, o poder religioso e o poder político. Não é de se admirar que o segredo seja tão bem guardado. Quem são os guardiões? Não é um único governo ou uma única agência, é uma aliança não declarada de interesses. A elite financeira que controla a energia, os líderes das instituições religiosas que controlam a espiritualidade, os chefes das agências de inteligência e dos complexos militares industriais que controlam o poder político. Eles entendem perfeitamente que a verdade sobre a Terra Oca é um vírus de libertação. E a arma mais eficaz que eles usam para proteger esse segredo não é a censura, mas o ridículo. Eles não precisam queimar os livros ou prender os teóricos. Eles só precisam garantir que a ideia seja vista como uma piada. Eles a associam a chapéus de papel alumínio e a teorias da conspiração absurdas. Eles a transformam em entretenimento, em filmes de ficção científica, para que, quando a verdade real for apresentada, sua mente já a tenha catalogado como fantasia. É uma operação psicológica brilhante. Eles não escondem a verdade, eles a escondem à vista de todos, sob uma camada tão espessa de ridículo que a maioria das pessoas tem medo de sequer considerá-la, por medo de parecer louca. Eles transformaram a maior verdade do nosso planeta em um tabu. Mas a verdade tem uma maneira de vir à tona. As anomalias continuam a se acumular. Os relatos de OVNIs emergindo dos oceanos e dos polos se tornam mais frequentes. As imagens de satélite continuam a vazar. E a intuição coletiva da humanidade, a sensação de que há algo mais, algo que nos foi escondido, só se torna mais forte. A questão, portanto, não é se a verdade será revelada, mas quando. E o que faremos quando ela vier à tona? Estaremos prontos para abandonar os sistemas de controle que nos definiram por tanto tempo? Estaremos prontos para conhecer nossos vizinhos? Estaremos prontos para finalmente descobrir quem nós realmente somos e onde realmente vivemos? A história da Terra Oca, no final das contas, não é apenas uma teoria da conspiração sobre geologia. É uma pergunta fundamental sobre a nossa própria identidade, sobre o nosso lugar no cosmos. Ela nos força a confrontar a possibilidade de que não estamos sozinhos, não apenas no universo, mas em nosso próprio planeta. Somos nós os únicos habitantes desta esfera azul? Ou somos apenas os barulhentos, caóticos e problemáticos inquilinos do andar de cima? Pense na metáfora. Nós vivemos na superfície, expostos às tempestades solares, às eras glaciais, à radiação cósmica, travando guerras intermináveis por recursos que acreditamos ser infinitos. Somos uma civilização que vive no limite, em um estado constante de crise e ansiedade. E se, todo esse tempo, existisse um outro mundo sob nossos pés? Um mundo protegido pela própria crosta terrestre, com um ambiente estável, recursos ilimitados e uma sociedade que talvez tenha evoluído por milhões de anos sem as interrupções cataclísmicas que definem a nossa história. O que essa civilização pensaria de nós? Eles nos observam, com seus sensores avançados, eles certamente detectariam nossas explosões nucleares, a poluição de nossos oceanos, o barulho de nossas cidades. Como eles nos veem? Como uma criança perigosa brincando com fogo?
como uma cultura primitiva e autodestrutiva que precisa ser contida. Talvez a grande quarentena não seja para nos impedir de descobrir o universo, mas para nos impedir de contaminá-lo. Talvez as entradas polares não estejam apenas escondidas, talvez estejam seladas. Talvez as zonas de exclusão aérea não sejam para proteger os aviões de anomalias magnéticas, mas para nos proteger de uma verdade que não estamos prontos para aceitar. A de que não somos os donos da casa, somos apenas os inquilinos barulhentos, vivendo na cobertura, enquanto os verdadeiros proprietários residem nos andares de baixo, em silêncio, esperando que a gente amadureça ou se autodestrua. A busca pela Terra Oca, portanto, é muito mais do que uma aventura geográfica. É uma jornada para o centro de nossa própria arrogância. É a admissão de que o nosso conhecimento é incompleto e que as verdades mais profundas podem estar escondidas não nas estrelas distantes, mas na Terra, sob nossos próprios pés. A resposta final não está apenas sob o gelo dos polos, esperando por um explorador corajoso. Ela está em nossa própria coragem de olhar para dentro, de questionar as fundações de nossa realidade e de perguntar quem ou o que mais está aqui. Para não perder a peça final que conecta a Terra Oca às bases secretas na Antártida, garanta que você está inscrito e com as notificações ativadas. A história que eles não querem que você saiba está apenas começando a ser contada.